dúvidas, tá, gente? Eu imagino que vocês estejam aí guardando, vai anotando. Já mencionei todas elas, os motivos e as vantagens que vocês possuem de ter um síndico profissional, especialmente a Nascorsk. Aqui, na questão de responsabilidade legal do síndico, nós temos uma apólice de seguro, eu acho que tem outro slide, que é de responsabilidade civil do síndico. Ela é diferente da apólice que vocês têm hoje. Hoje vocês têm uma apólice de seguro predial, porque todo condomínio é obrigado a ter essa apólice, é por lei. E além dessa apólice, nós temos a nossa, que é de R$1 milhão. Por que essa apólice? E por que essa cobertura? Porque se por acaso esse meu síndico, esse meu funcionário, ele cometer alguma bobagem aqui no condomínio, não falo bobagem, gente, é assim, qualquer tipo de problema que venha acontecer para vocês, que vocês sejam onerados, é claro. Então, se comprovadamente aconteceu alguma coisa no condomínio, que vocês foram onerados por nossa culpa, quando eu falo nossa culpa, qualquer um dos meus profissionais que virão aqui no condomínio, porque tem vários que atuam para vocês, a gente tem a pólice que vai cobrir. Tá? Então isso é uma garantia muito grande para vocês, porque vocês ficam seguros e tranquilos que assim, putz, se acontecer algum problema, existe um seguro. É igual seguro de carro, né? Seguro de carro a gente está mais largo em qualquer lugar quando tem seguro, quando não tem a gente fica ali morrendo de medo. E também é uma vantagem, uma segurança para nós. Porque imagina, eu tenho aqui um funcionário que eu preciso estar seguro e tranquilo que ele vai estar lá tocando o condomínio com segurança. Já mencionei na questão de cima da supervisão de campo com visitas periódicas. Essas visitas periódicas, elas não estão em contrato, elas não estão ali na proposta oferecida, que é de tal em tal data ou com tal frequência, porque é um trabalho muito mais interno, muito mais meu do que para vocês. Porque é um trabalho que eu quero garantir que o que eu vim aqui com a minha cara a tapa, né, como dizem, e prometi para vocês, é assim que a gente trabalha e tudo mais, eu preciso ter certeza que isso vai ser cumprido. Né? E para isso que existe um trabalho de supervisão. Então, aqui a gente está falando de supervisão no campo com visitas periódicas. Agora, essa parte da central de atendimento é muito importante, porque é o que mais gera dúvida, é o que mais gera insegurança. Porque hoje, como eu mencionei no início, vocês têm lá uma figura de síndico, ele tem lá o seu telefone que ele atende todos os dias, ou enfim, não sei se aqui é definido um horário, mas eu falo de modo geral, nem conheço o condomínio de vocês, mas ele pode, talvez, não estar disponível para atender. Talvez ele esteja fazendo uma coisa muito simples, que naquele minuto que a pessoa ligou, ele não estava disponível. Às vezes pode ser uma coisa mais séria, uma coisa mais grave, ele está, às vezes, em algum local de difícil acesso, algum local no elevador, algum subsolo, fica sem sinal, etc. Então, no nosso caso, nós temos essa central de atendimento que funciona da seguinte forma. Diariamente, no dia a dia, vocês têm lá a pessoa de contato, né? Apesar de termos lá um organograma grande, uma grande equipe de atendimento, uma grande equipe com vários departamentos, cada um faz uma coisa, tem um engenheiro, tem um advogado, etc., vocês têm um centralizador. Então é o preposto, é a pessoa que atende o condomínio de vocês. Na prática, gente, é essa pessoa que vocês vão identificar como síndico. Eu gosto de frisar sempre que ele não é o síndico, ele não vai ser o síndico, porque legalmente falando não é. E para não ter aquele vínculo, aquele apego, né? Porque às vezes troca, ou é necessário trocar por um motivo de força maior, normalmente, e aí fica aquela sensação de perda. Ah, mas trocaram, cadê meu síndico? Na verdade o síndico não mudou, o síndico está ali. É que o representante talvez precisou ter trocado. Eu mencionei esse exemplo agora porque eu tive recentemente um caso de gestação. Era uma mulher que atendia, ela ficou grávida, chegou um momento que ela não tinha mais condições de atender os condomínios que ela tinha, obviamente a gente precisa trocar essa pessoa por uma pessoa no local que vai dar continuidade no trabalho. Então os moradores, eles meio que precisam entender isso. Né? É uma empresa, vocês estão contratando um conceito de síndico, estariam contratando um conceito de síndico profissional. Mas, na prática, no dia a dia, tem o João. Eu quero falar com quem? Eu vou falar com o João. É o João que resolve todas as minhas coisas. Então vocês terão essa pessoa. Então, além dessa pessoa, que vocês têm todos os contatos disponibilizados o tempo todo, que é o quê? Celular e e-mail. Preciso falar com um síndico, preciso falar com alguém da Nascorsk, tem o celular e e-mail a qualquer hora dessa pessoa. Não conseguiu falar com ela a princípio, aí que entra a central de atendimento.
E essa central de atendimento, além do horário de expediente padrão, o horário comercial, que é lá no escritório que vai cair a ligação, vocês vão falar com alguém, normalmente tem lá a back-office, também está no organograma, a back-office, ou a minha assistente, ou alguém do escritório, recepcionista, e fora do horário comercial é 24 horas. Então, vocês têm contato com a Hashkorski, eu quero falar com a Hashkorski 3 da manhã, porque estourou um cano aqui, a gente não sabe o que faz, quem que aciona, para quem que eu grito. Então, vai ligar na Hashkorski e vai ter um plantonista que vai atender. Esse plantonista ele já sabe que essas ligações eles ocorrem, ele está ali para isso, né? Eu inclusive já fiquei de plantonista algumas vezes e o telefone toca realmente em horários bem inoportunos. Mas normalmente é porque realmente é uma emergência, porque senão a pessoa não ia ligar no horário chato, no horário ruim. É claro que tem sempre um espertinho que liga para pedir um boleto, liga para falar que, né, esses dias me ligaram, não era tão tarde, era umas 11h30 da noite. Eu pedi um boleto e não recebi ainda. Eu falei, senhor, me desculpa, mas esse telefone é para uma emergência. Inclusive ele está sendo ocupado agora, se estiver acontecendo de fato uma emergência, eu não vou conseguir atender porque eu estou te explicando. Lógico que com toda a educação, com toda a delicadeza. A ideia é esclarecer, não é achar ruim, embora pareça um absurdo, né? Mas a gente explica e dá tudo certo. Mas já aconteceu assim, diversas vezes de coisas realmente graves, importantes, que até casos bem drásticos e bem pesados, como suicídio, como já aconteceu algumas vezes, umas coisas chatíssimas, mas que não tem jeito, né? A gente precisa largar tudo, sai correndo, vai a pessoa mais próxima que está do condomínio. Se possível, a mesma pessoa que atende vocês, o João, né, o exemplo, ele vai para o condomínio, faz o que tem que fazer, providencia o que tem que ser providenciado. Nesse caso infeliz e fatal, conversar com a polícia, acompanhar a perícia, a vistoria, essas coisas, às vezes conversar com a família para dar um apoio, eu acho que isso é muito importante. Foi um momento muito delicado, isso aconteceu mais de uma vez, inclusive, em todo esse período. A gente não se orgulha disso, mas faz parte. Mas eu gosto de citar esse exemplo, apesar dele ser chato, pesado e negativo, porque é um exemplo clássico de uma coisa muito grave, muito importante, que a Hashkorski ela foi lá e acompanhou tudo que tinha que acompanhar, não importa o horário. Normalmente essas coisas são à noite, então as 2 vezes que aconteceu foi no período noturno. E isso válido para qualquer assunto. Nem sempre a Hashkorski vai vir aqui no condomínio às 3 da manhã porque estourou alguma coisa ou porque aconteceu alguma coisa, porque nem sempre é necessário. O síndico, se tiver com um elevador quebrado ou uma queda de alguma coisa, não é ele que vai pôr a mão na massa, retirar, consertar, enfim, pular na piscina para consertar o azulejo. Ele vai acionar quem tem que fazer isso. Então ele pode muitas vezes acionar isso remotamente, da casa dele, da empresa, do escritório, de outro condomínio. Então não é sempre que o condomínio do síndico precisa estar presente para resolver as coisas, mesmo porque esse é o conceito que nós vendemos, mas acontece muitas vezes que é necessário sim, aí a gente vem. E isso, mesmo se for fora do contrato, mesmo se for uma visita que não está programada, que eu poderia considerar como uma hora extra, que o meu funcionário veio no condomínio, isso não é cobrado nunca. Então vocês não têm nenhum tipo de cobrança extra, além do que é proposto. Existe um contrato, embora seja uma mera formalidade, porque o que nos elege é sempre vocês na ata de eleição da Assembleia. Constamos na ata, estamos eleitos, não precisa fazer mais nada. Mas a gente faz um contrato entre as partes que é para garantir algumas coisas para vocês e para a gente também. Até essa questão de rescisão, para não... Eu vou entrar mais, que esse é um ponto também de bastante dúvida, mas coisas mais pertinentes a gente gosta de pôr num contrato para garantir, né, para ambas as partes. Eu falo demais, tá, gente? Vocês podem ir me cortando e me dando uns puxões de orelha. Gerente de governança é a nomenclatura que nós utilizamos para o nosso preposto. Então vocês vão ouvir bastante esse nome. Esse nome governança, ele é meio que também algo pioneiro no mercado, ele faz parte da nossa razão social, a gente pegou a nomenclatura e colocou como gerente de governança. Ela não existe, né? Eu não posso dizer, na verdade, sindicância não existe. Eu não posso registrar o meu funcionário como síndico, porque, primeiro, ele não é síndico, segundo, não é uma profissão. Então, foi realmente uma nomenclatura que a gente meio que inventou aí, tem a ver com o cargo, tem a ver com a função, com o que ele faz. Então, aqui foi quando eu mencionei para vocês, olha, não sei se dá para todo mundo enxergar, mas eu coloquei 44 horas semanais.
E se a gente considerar de terça a sexta, não vai dar essas 44 horas semanais. Então é isso que é a parte que seria retificada. E aí fala das 2 visitas do gerente, que é essa pessoa, e uma reunião noturna com o corpo diretivo que acontece mensalmente. Então, não importa se é no período noturno, não tem cobrança de adicional também, nem de hora extra, embora eu pague a hora extra para o meu profissional que está aqui. A empresa paga, né, para qualquer profissional que está à noite, assembleia, reunião, mas a gente não repassa esse custo para vocês. Atendimento emergencial, como eu já mencionei, cobertura de férias e troca do profissional sem necessidade de assembleia, sem necessidade de maiores formalidades. É claro que a gente sempre avisa os moradores para que eles saibam, para que eles estejam por dentro, acompanhando, sabendo o que está acontecendo, para não parecer que cada hora tem uma pessoa aqui diferente, para não ficar aquela sensação de bagunça, sabe? Então a gente avisa vocês, claro, sempre, em qualquer mudança, e normalmente as mudanças são para esse tipo de situação. Férias, que acontece uma vez por ano. No começo do ano é muito comum que as pessoas tirem férias, elas gostam de conciliar com as férias dos filhos, com as férias do marido, para viajar, não sei o quê. A gente não tira 30 dias de férias, para nós isso é impossível e nunca vai acontecer. Eles sempre pegam de 10 a 15 dias no máximo, então isso também faz uma diferença. Seria o quê? 2 semanas que vocês ficam com um profissional diferente do que vocês estão acostumados. E outros casos de troca de profissional, como eu mencionei, quando é de força maior. Doenças, afastamentos, algo do gênero, que foge um pouquinho do nosso controle, mas sempre comunicados para vocês previamente, ou sempre assim que possível. Às vezes também nos pega de surpresa, a gente também não tem tempo suficiente ou hábil para fazer aquela apresentação adequada, mas sempre que possível a gente consegue fazer e esclarece sempre o motivo. Departamento de projetos é algo que também é um diferencial, também é um plus, a gente não é obrigado a ter isso daqui, a gente não repassa nenhum custo para o condomínio, nós temos uma engenheira na empresa e ela consegue cuidar de todo assunto que é dela, que é de engenharia. Quais são esses assuntos? Vocês já têm 2 anos de vida aqui, então eu acredito que a frequência de obras e reformas dos moradores que pegam as chaves, a maior parte delas já aconteceu no primeiro ano de implantação. No segundo ano, com certeza ainda deve ter unidades que ainda não foram entregues pela construtora, com certeza não, né? Mas provavelmente deve ter, ou ainda moradores que demoraram para fazer mudança, vai fazer agora, era investimento e agora que está reformando, então tem sempre ali uma remanescente, e aí essa engenheira é ela que vai fazer a análise de toda a documentação de obra para iniciar essa reforma, porque não sei se todos sabem, mas de 2014 para cá foi quando surgiu uma nova lei, onde obriga que o síndico é o responsável pela obra que acontece dentro dos apartamentos. Então, para que o síndico consiga gerenciar isso, o que o morador é obrigado a fazer? Ele tem que contratar um engenheiro, ele vai emitir a documentação, que chama ART ou RRT, que é Assinatura de Responsabilidade Técnica, eu acho que é esse o significado da sigla. E é esse documento, essa documentação que vocês vão apresentar para nós, da Rashcorsk, para que a engenheira faça análise e fale, manda bala, pode fazer a obra. Ou não, fala, não, aqui nesse seu projeto você vai rasgar uma parede para construir uma tomada, e é uma parede que é como é que chama? Alvenaria estrutural, que não pode ser rasgada em hipótese alguma porque compromete a segurança de toda a edificação. Então ela vai explicar isso para o condomínio, falar, esse projeto não está adequado por esse motivo, e aí ela tem que refazer o projeto, apresentar novamente para que ela faça a aprovação. Isso para todos os casos. Isso, lógico, quando é um condomínio que já existe, quando a gente entra, a gente precisa fazer uma checagem, porque a gente está pegando um condomínio agora, mas quem garante que todas as obras foram devidamente analisadas, que todas as obras elas estão seguras e que não está comprometendo a segurança de mais ninguém. É uma responsabilidade muito grande, né? Então o interesse é mais nosso até do que de vocês. Claro que de vocês envolve segurança, é sempre prioridade, mas para nós, se acontecer alguma coisa, nós seremos os responsabilizados. Então é importante que a gente também tenha tranquilidade para saber. O condomínio que eu estou administrando, embora eu esteja entrando agora, preciso saber se ele está ok, né? Então, o departamento de projetos é isso. Está acabando, tá, gente? Assessoria jurídica completa. Vocês hoje, não sei se vocês já possuem um escritório de advocacia contratado pelo condomínio, não sei. Normalmente, as administradoras, elas têm lá o seu departamento jurídico,
No contrato que é firmado com a administradora, normalmente tem as cláusulas que garantem também alguns tipos de serviços para os condomínios. Alguns deles têm cobrança extra, outros não. Varia de cada condomínio, de cada administradora e etc. Independente de como é o de vocês atual, o serviço está aqui à disposição. Como nós já temos esse serviço, então para nós não é um custo a mais oferecê-lo ou não. Como é um diferencial, como eu quero vender o melhor e vender o meu peixe, né, trazer ali algo diferenciado para vocês, a gente sempre coloca assessoria jurídica completa, que abrange todos esses assuntos. Elaboração de parecer, notificação extrajudicial para os moradores, para a construtora, para a administradora, para quem quer que for preciso fazer uma notificação, análise e revisão de contratos, ou seja, todos os contratos que serão firmados para vocês vão passar pela análise de um advogado especialista, comparecimento em reuniões de assembleia do departamento jurídico e o mais legal, cobrança extrajudicial. Então, eu vou repetir o que eu mencionei agora. Não sei como vocês fazem atualmente, normalmente, ou a administradora que cobra e vai cobrando, tentando fazer acordo ou entrar com a ação, ou o condomínio já tem um escritório de cobrança que faz a cobrança para vocês. Igual o Itaú tem, o banco, quando ele cobra por um período, depois ele passa a cobrança para um outro escritório, para uma outra empresa e é ela que vai cuidar. Então seria mais ou menos como se nós fôssemos essa empresa de cobrança. E aí, depois que passa de 60 dias de cobrança lá na administradora, vem para o nosso escritório e as nossas meninas lá do departamento de cobrança é que vão entrar em contato com o condomínio inadimplente para cobrar dele, para tentar fazer um acordo. Então, existem algumas tentativas de acordo que elas tentam fazer, que elas conversam com o condomínio, fazem a negociação. Normalmente já tem, lógico, um padrão, elas não saem fazendo qualquer tipo de negociação, ou para cada um diferente, beneficia um e o outro não. Então elas têm um critério que é aprovado normalmente numa assembleia, ou pelo próprio conselho mesmo, o corpo diretivo. Se ela não conseguiu acordo, se ela não conseguiu sucesso, aí entra com ação judicial, que também está incluso na assessoria jurídica. Então é completíssima, e o mais legal que eu gosto também muito mesmo, que eu sou fã, é o trabalhista. Porque é difícil uma administradora, ou um escritório de cobrança, ou enfim, cuidar também do trabalhista. Porque é um custo bem alto. Se vocês têm hoje um funcionário, mesmo que seja terceirizado, tá, gente? Aqui, qual que é a portaria de vocês na empresa? Alguém sabe? Carrara. Se um funcionário da Carrara, um ex-funcionário da Carrara, resolve processar a Carrara, ele vai com certeza incluir o Viva Mais Barueri na ação, lá no processo. É uma coisa, eu não sou advogado, se eu falar alguma besteira alguém pode me corrigir, mas ele vai incluir como ali um polo passivo. E aí tem que ter um advogado de vocês que vai lá na audiência e falar com o juiz só para excluir o condomínio, mostrar que o problema que tem que resolver é Carrara e funcionário. O condomínio só entrou porque ele trabalhou lá, mas nós contratamos um serviço terceirizado de uma empresa X. Pronto, aí o juiz vai excluir e pronto, está resolvido. Mas só para fazer isso, tem lá o advogado, qualquer advogado vai cobrar uma fortuna, mais despesas, idas para audiência, para o fórum, estacionamento, então é um valor muito alto. E aí vocês já têm isso tudo dentro do pacote, não tem nenhuma cobrança a mais, nem mesmo do deslocamento, do táxi, do estacionamento, etc. Já está incluso. Alguns condomínios de referência, tá? A gente coloca, claro, alguns, porque não dá para pôr todos, não dá para pôr a maioria. Aí nós pegamos alguns bens diferenciados também para mostrar mais ou menos do que a gente consegue atender. Um na Bahia, em Salvador, que é um polo bem interessante que nós temos lá no condomínio misto. Florida Penthouse, aqui bem perto do nosso escritório, também é misto, tem aqui o comercial, que é essa frente que vocês estão vendo, e as duas torres de trás são os residenciais, faz parte do mesmo condomínio, o mesmo CNPJ. Central Park Prime, que fica no Tatuapé, um condomínio alto padrão, lindíssimo, gigante, tem um monte de árvores e bosques no meio. Parque Cidade Jardim, ele é bem famoso e tem um monte de gente famosa e celebridade que reside lá, o Faustão, um monte de gente, não vou me recordar de todos agora. E lá é um condomínio que fica em cima do shopping Cidade Jardim. Ele é chiquérrimo. Não faz a diferença, mas ele é chiquérrimo. Ele faz, tá, gente? Aliás, os programas que nós temos lá, eu fui lá hoje, e são inacreditáveis, assim, você não acredita que você está lidando com pessoas tão, né, que
estão lá na mídia e tem toda aquela coisa e reclamando de coisas tão pequenas e que muitas vezes em condomínios mais simples ou médios mesmo, independente, acho que não faz diferença, você vê a mentalidade, a cabeça totalmente diferente. Escritórios Rio Negros é um dos que eu mencionei para vocês que fica aqui próximo, que é a Alphaville, Barueri. Ele fica ali na Avenida Rio Negro, eu acho que é esse nome. Ele é bem grande, ele é da Cirela, se não me engano, e nós já estamos com ele no segundo mandato, a gente ama esse condomínio. Esse também é bem recente, se vocês repararem em algumas propagandas que tem passando em comercial, sempre mostra eles porque ele é novo e é uma referência no mundo imobiliário. Ele chama 17.007 nações, nas Nações Unidas. E tem um comercial, acho que da Fiat, que mostra aqueles carros, um carro de propaganda andando na marginal, e aí sempre tem ele de destaque. Somos síndicos de todos esses que eu estou falando. Esses dois últimos é uma referência de assessoria jurídica. Então nós não somos síndicos dele. O Laje Panambi, que fica lá do lado do escritório, do Panambi, altíssimo padrão também, tem um monte de juiz e desembargador morando. E esse também é de Alphaville. Ele é gigantesco também, como vocês veem aqui, não é tanto quanto o de vocês, mas ele é bem grande, até de área comum, mas é uma referência só do jurídico, onde o jurídico atende como advogados. O mais importante, ou menos importante, né, é o valor. Nós sempre fazemos um cálculo, para vocês entenderem como que nós chegamos nesse valor, que parece grande, que parece muito grandioso, e nossa, 20 mil reais todos os meses, como assim? Esse valor, nós compomos a nossa média, normalmente é de 20 a 23 reais por apartamento. Eu tenho alguns condomínios que são 25 por apartamento, alguns 30 por apartamento. Para vocês, se eu fizesse o cálculo, mesmo que fosse no 20, que é o mais barato, eu acho que ele ficaria muito alto. Eu não me recordo agora quanto que deu, mas ficaria um valor assim, que me assustou um pouco. Eu acho que não precisa dele. Então eu consegui com a minha diretoria, com o próprio Márcio, inclusive eu validei com ele deixou reduzir um pouquinho para deixar redondo, por isso que está quebrado 16,47, porque eu quis arredondar 20 mil por mês, e dá 16 reais por apartamento apenas. Algumas coisas também importantes, só para finalizar: nota fiscal, imposto, nós pagamos, emitimos, nós não repassamos nada para os clientes, para vocês. Então vocês pagam 20 mil, tudo que tiver de custo extra, seja do funcionário, do 13º dele, não só de um, lembre-se, toda aquela equipe dos 100 funcionários, férias, 13º, INSS, imposto, etc., tudo é a gente que paga dentro desse valor. O que sobrar é o nosso lucro. Contrato por tempo indeterminado, então eu não exijo que eu fique aqui no condomínio por X tempo, por um ano, por 6 meses. Quem vai mandar e decidir se a gente vai continuar ou não são vocês, é a maioria dos moradores sempre. Então a gente pode entrar hoje, se vocês não quiserem mais a gente amanhã, é lógico que um exemplo hipotético, mas se não quiser amanhã, tudo bem. Lógico que numa assembleia vocês vão decidir se continua ou não, então não tem carência e não tem multa caso rescinda. Tá? Então rescindiu, contratou hoje, ficou por 6 meses, daqui 6 meses vocês vão me chamar de novo e falar assim: Otávio, desculpa, mas tudo que você falou aquele dia com tanta empolgação, até me empolgo mesmo, com tanta motivação, nada daquilo funcionou, tá? Não se aplicou para o condomínio. Eu acho que o perfil, o que nós esperamos não é o que vocês podem oferecer. A gente é muito humilde e justo, procura, né, ser bem assim, igualitário, para reconhecer quando é um perfil de cliente que a gente quer trabalhar, que a gente consegue trabalhar, que consegue mostrar um resultado, e quando não é. Já teve casos que a gente preferiu não firmar uma parceria, preferiu declinar uma proposta, um contrato, porque a gente viu que não era o que a gente pode oferecer, e o formato de trabalho, o conceito, não é o que os moradores querem. O que eles querem é outra coisa. Talvez é um síndico morador mesmo, ou talvez é um síndico profissional, mas não com o nosso formato e nossa estrutura. É aquele síndico profissional sozinho, que trabalha só ele. Talvez ele realmente seja o CNPJ, mas é só ele que atende, como se fosse pessoa física, mas ele lá é um MEI, ou emite nota, alguma coisa assim. E tudo bem, né? Tem mercado para todo mundo, a gente procura sempre reconhecer essas diferenças. Então, quando a gente entra no condomínio, não tem tempo determinado, são vocês que comandam. Eu acho que eu acabei a parte, pelo menos, mais técnica, a parte mais de apresentação, e vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas
reclamar de alguma coisa, me xingar. Ninguém? Só para se encarcanhar. Assim. Não fiquem. Essa água é para mim? Isso. Posso? Por favor. Falou um pouquinho, né? Bom, pessoal, é aquilo que eu havia dito, tá? Vamos aproveitar esse momento. Vocês viram aí a quantidade de benefícios que ele acabou mostrando. Eu acho que, assim, dentro do que nós precisamos utilizar, dentro do que faz as nossas necessidades, vamos perguntar, vamos fazer algumas críticas, algumas sugestões. E aí eu sugiro que cada um que tenha uma pergunta possa fazer, fique tranquilo. Alguém tem alguma coisa a salientar, alguma coisa a perguntar? À vontade. Qual que é o seu nome mesmo? Otávio. Otávio, a gente ainda não fez o sorteio das vagas de estacionamento aqui. Tá. O que você sugeria para nós? Por exemplo, todo mundo quer, vamos supor, mora na Torre 1, as vagas próximas da Torre 1. Mas é impossível, porque vai chegar até a 3 aqui. Então, o que você sugere? Olha, eu particularmente eu não sou síndico. Eu sou da área de relacionamento, então tem algumas coisas mais técnicas e mais, não é nem técnica o nome, mas do dia a dia, da operação, que eu não me sinto tão seguro para opinar. Então, muitas vezes eu opino, muito mais assim, porque eu vejo acontecendo, eu vejo a vivência, eu vejo a experiência das pessoas trabalhando e etc. Acabo me arriscando em função da experiência, mas eu não sou síndico de fato nem advogado. Vocês têm hoje, sabe a porcentagem de pessoas já morando e com chaves? Porque isso depende bastante. Às vezes, vocês ainda têm uma porcentagem um pouco mais baixa, abaixo de 60%, por exemplo, e muitas vezes, sim, dá para fazer algumas manobras, obedecendo, lógico, a convenção, o Código Civil e a lei, algo que não fuja disso, mas dependendo de como está o mapeamento dessas vagas, talvez dê para fazer uma manobra dependendo da porcentagem de pessoas que já têm as chaves, ou seja, as pessoas que vão realmente receber essas vagas. Quando já está uma porcentagem completa, muito cheia, completa eu duvido que esteja, mas aí fica mais difícil. Fica mais difícil porque não tem muito como fugir, né? A gente tem muito essa briga com pessoas que têm necessidades especiais, o PNE. Eles querem também ficar mais próximo dos elevadores, porque é muito mais prático, mais rápido, enfim. E nem sempre é possível. A gente tem que fazer uma análise realmente técnica do local, baseado na convenção do condomínio. A convenção do condomínio de vocês, como de qualquer condomínio, ela é muito determinante. Ela tem algumas construtoras que utilizam ainda convenções e textos muito antigos, de condomínios que eram da época da minha avó, de 1900 e bolinha, com cláusulas e ordens e regras que nem sempre se aplicam mais. Mas, se está na convenção, não tem muito o que fazer. Na verdade, até tem, mas é um processo muito burocrático e caro para você alterar uma convenção. É possível alterar uma convenção, a gente faz inclusive esse trabalho, mas eu vou agora me contradizer, é o único serviço que não está incluso no nosso pacote todo que nós estamos oferecendo, na assessoria jurídica. Então a assessoria jurídica ela é completa para o condomínio, sem custo nenhum, exceto alteração de convenção. E por que a gente resolveu tirar isso do nosso serviço? Porque ela é um processo caríssimo, se comparado à proporcionalidade do condomínio, ao tamanho dos apartamentos, inclusive, ao tamanho da metragem das áreas comuns, tem todo um cálculo que é feito, precisa emitir, eu não sei como que é o nome, gente, não sei se é certidão, matrícula. Precisa emitir, acho que é a matrícula de todos os apartamentos para que seja entregue no cartório, então o custo acaba elevando. E tem uma última coisa burocrática, que eu acredito que seja 100% de presentes na Assembleia. Uma coisa hiper difícil também de conseguir, ainda mais um condomínio de 1.200 e poucas Nossa, aqui é 2/3 apartamentos. Então, às vezes até para sorteio de vagas, que é o maior interesse, não dá 100%. Então, imagina para alterar, às vezes, uma coisa pequena numa convenção. Então, por isso que se torna tão difícil. Mas é possível, eu posso falar que é possível, porque a gente já alterou, já deu certo. Em condomínios menores, porque era mais fácil de conciliar as pessoas em valor. Então, finalizando a questão do sorteio, é sempre importante analisar primeiro a convenção antes de qualquer coisa. Antes, se chegar alguém aqui
para opinar do condomínio de vocês sem ter certeza da convenção, acaba sendo complicado, porque ele pode falar uma coisa que a convenção não vai permitir. Tá? Desculpa não poder responder com mais propriedade. Eu vi que vocês têm uma parte de projetos, né, que você citou. A parte de gerência de contratos, essas coisas é feita por quem? Por nós. Tanto a análise quanto a negociação. Sempre em conjunto com... a gente fala que é uma tríplice, né? Uma tríade, que é a administradora, a Raskorski como síndica e o corpo diretivo. Então, esses três, esse trio, ele se comunica muito. A administradora, ela é responsável por finalizar esse contrato, por fazer a parte administrativa de leva e trás, com a assinatura tanto do síndico quanto da empresa terceirizada, enfim. Mas a Raskorski, como responsável legal por aquilo, ela analisa tudo, faz uma análise também comercial para entender se aquilo está de acordo, se não tem cláusula abusiva. Quando é um contrato de empresas maiores e que a gente já atua em outros condomínios, acaba ficando mais fácil porque aí a gente já tem uma noção. Por exemplo, aqui, digamos que o elevador seja a Atlas. A gente vai chegar para olhar o contrato da Atlas e de repente viu que está extremamente abusivo, que tem, seja em valor, às vezes está superfaturado, às vezes em serviço está muito deficiente. A Atlas oferece, digamos, outros serviços em outros condomínios nossos, a gente pode tentar negociar esse contrato, porque a gente negocia em larga escala. Então, a Atlas já conhece a Raskorski. Quando eu falo da Atlas, é um exemplo só, e por ser algo que as empresas de elevadores, elas são poucas, né, no mercado, então é muito fácil de encontrar, é muito difícil de encontrar uma que a gente já não tenha, ou que já não tenha trabalhado. Mas isso é válido para qualquer empresa. Agora, outro ponto importante é com relação às contratações e cotações. A gente sabe o quanto é polêmico o cargo de síndico e essa fase corrupta que o país vem enfrentando. Todo mundo hoje em dia tem logo na mente uma ideia muito negativa em cima de cargos que têm poderes, que mexem, que trabalham com dinheiro, ainda mais com o dinheiro dos outros. Então essa coisa política, ela pesa muito sobre a gente, sobre o síndico profissional como um todo. A gente decidiu há bastante tempo já a não nos envolver muito nesse processo. Ele tem que ser o mais transparente possível para passar realmente confiança para as pessoas. Como eu tenho o poder da caneta, eu tenho acesso à conta, eu que lido com o dinheiro que vocês pagam, não só para mim, mas que vocês pagam em condomínio todos os dias. Aqui movimenta não sei quanto, mas um valor muito alto, eu imagino, porque são muitos apartamentos por mês. Então imagina, tem sempre aquela pessoa ou aquela mentalidade de que, peraí, vamos com calma, a gente nem conhece essa empresa, essa pessoa está cuidando do nosso dinheiro, como que eu vou ter certeza que ele não está fazendo desvios? Estou falando exemplos, né, que as pessoas acabam pensando e que os políticos estão aí para provar. Desvio, como é que fala? Quando você contrata uma empresa e você tem ali a sua porcentagem, esse tipo de coisa. Então, para evitar isso, a gente optou por não fazermos. Então, nós até tínhamos no passado um departamento de suprimentos que poderia ajudar a administradora a fazer cotação. Então, preciso trocar todos os tapetes de todas as torres, dos halls. Vamos pedir uma cotação para a administradora. Esse é o processo. Mas, infelizmente, não sei se vocês passam por isso aqui, mas às vezes é um parto para conseguir uma cotação de uma administradora. Já pelas caras, eu já logo concordo com vocês. Às vezes você não consegue entender, como assim? Eu quero só um tapete. Moça, vai ali, né? Vontade de falar isso. Moça, vai ali, pega no Google. Tá aqui, né? Coisas óbvias, e pra gente é super complicado de administrar isso. Então, vendo isso acontecer, a gente falou, não, peraí, vamos ajudar. Contratamos uma pessoa, treinamos, agora ela vai ajudar, ela não precisa ser só ela, não precisa centralizar, mas ela vai dar um suporte. Então, a cotação dela saía muito mais rápida do que eu pedia para a Lelo, por exemplo. Ainda mais a Lelo, que é uma empresa gigantesca, a maior administradora do Brasil hoje. Então, a lentidão era muito, mas mesmo assim, acaba saindo aquela dúvida, né? Acaba ficando aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eles estão contando porque tem algum interesse? Então a gente eliminou esse departamento, a gente preferiu ainda ficar com a lentidão. Quando eu falo lentidão, é assim, ó, é uma possível lentidão. Então, no caso do exemplo, se a gente tem um corpo diretivo ativo ou ali uma
comissão de moradores para fazer isso daí. Vocês teriam como fazer a análise contratual desses a gente vai fazer os orçamentos das empresas, vocês fazem uma análise das empresas para poder fazer essa aqui não, ela está com alguns problemas no mercado. É isso. É a análise do escopo, né? Porque não é só valor. Sim. Não adianta eu chegar um morador super boa vontade, que falou, putz, tem um primo que faz, ele tem uma empresa, está dentro dos critérios exigidos de emissão de nota, está dentro da legalidade, a gente vai incluir. Mas eu preciso saber se o que ele está oferecendo é igual do João, é igual da Maria, e se os serviços são os mesmos, se os benefícios são os mesmos, porque não dá para comparar pera com maçã. Mas sim, a gente faz, e sempre em conjunto com o conselho, porque os conselheiros eles estão ali para ajudar também. Então a gente leva para eles, a gente mostra a nossa análise já, porque nós temos a nossa opinião, a nossa ideia, a nossa estratégia, a gente evidencia. E juntos chegamos a uma conclusão. Né? É quase que uma mini assembleia. A gente tem o poder, quando eu falo a gente é o síndico, qualquer síndico, tem o poder de decisão, de contratar, rescindir, de pagar, de comprar, etc. Mas a gente evita de sair fazendo assim a torto direito, porque não é um tiro no pé. Né? Nós estamos tomando a liberdade de entrar na casa de vocês, administrar o dinheiro de vocês, tentar, dentro de um possível, trazer uma melhor convivência no dia a dia. Então a gente toma muito cuidado para não extrapolar isso, para não sair tomando decisões que é o patrimônio de vocês, não é meu. Quando eu falo eu, a empresa, né? Eu vou ficar aqui por um período X. A Rashcorp, não a Rashcorp, mas o cargo de síndico profissional nem sempre ele é visto e projetado para ficar no condomínio por anos e anos e anos. Eu tenho 5 condomínios que estou lá desde o início, mas são poucos. Por quê? Porque o síndico profissional ele é contratado para pôr a casa em ordem. Colocou a casa em ordem, as coisas estão andando de forma mais gerenciada e no automático. As pessoas pensam, né? Por que eu vou continuar gastando 20 mil se eu posso eleger um síndico pela isenção? É só um exemplo. Então, dependendo da crise, elas podem mudar de ideia, opinar e falar, agora obrigado por tudo, foi muito bom, talvez a gente volte a contratá-lo no futuro, mas a gente vai eleger agora um morador. Acontece conosco. Eu tinha ficado devendo uma resposta lá atrás. Tudo isso, a minha pergunta era sobre essa questão da gestão financeira, né? Acho que você até respondeu uma parte aí, né? Legal. Que vocês não tratam com dinheiro diretamente. Só que o síndico de vocês, por responsabilidade, tem essa missão também de assinar, etc. Vocês dão essa assessoria para ele também? Ou como é que vocês trabalham com essa gestão financeira do condomínio? Porque é assim. A gente fala de um orçamento de 3 milhões e meio, um pouco mais, um pouco menos, e que a gente vai ter que ter qual a estrutura que vocês sugerem para nós, para justamente a gente dar esse apoio para vocês também se recebam. Sim, esse profissional, na verdade todos os profissionais que eu mencionei, e principalmente esse centralizador que fica aqui, ele não tem acesso à conta. Não assim, para movimentação. Ele até tem acesso à conta porque ele precisa entender os extratos, saber como que está, né? A oscilação e a variação do valor, do dinheiro, da arrecadação, mas não é ele que movimenta. Justamente porque eu preciso ter certeza de que todos os meus clientes eles estão bem gerenciados financeiramente para garantir de que nada vai sair da curva. Então, o Stefan, que é o sócio que eu mostrei lá no começo, é somente ele que tem acesso de fato à conta para transações, é somente o perfil dele, o CPF dele, é ele que aprova todas as contas. Então, normalmente, a gente tem lá uns procedimentos já firmados com as administradoras, em geral, onde cada um tem o seu usuário. Então tem o site, a conta do condomínio, digamos que seja Itaú. Então a administradora tem o usuário de operador e o Stefan tem o usuário master. Somente o usuário master que pode... Eu até queria esquecer, mas não consigo esquecer. Então, vocês vejam a importância. Eu preciso selecionar